gente. Boa noite. Estamos aqui no terceiro dia da Semana de Cinema e Mercado da Academia Internacional de Cinema, que tradicionalmente costuma ser presencial, mas estamos online. Para além disso, temos a possibilidade, com a expansão do virtual, de estarmos em todo o Brasil e até além. Então, sejam muito bem-vindos. Essa é a terceira noite. Quem quiser saber as anteriores está no canal do YouTube da IC. Podem procurar aqui. Toda live fica gravada e registrada, então quem perder essa também vai poder assistir depois. Mas agora vocês têm a oportunidade de interagir com uma das nossas grandes produtoras, não só no cenário brasileiro, mas também no cenário de coproduções internacionais, que é parte do assunto que a gente vai trazer para falar hoje. Nós temos aqui presente conosco a incrível Rachel Ellis, que é uma das maiores produtoras, também responsável por filmes grandes sucessos, multipremiados, do cenário atual do cinema pernambucano, que não foi construído do nada, então a gente vai poder lembrar um pouco dessa trajetória para saber como chegou até aqui e como hoje nós temos um reconhecimento de porte nacional de o quanto o cinema pernambucano se tornou uma força, uma grande força estética, de linguagem, de prêmios, de festivais internacionais, e em grande parte por causa de sucessos como os dos filmes de Gabriel Mascaro, que tem como uma grande parceria a produção e a produção executiva de Rachel Ellis. Também vão ser alguns dos temas que a gente vai abordar, e não só. Rachel também é diretora. Em 2018, ela dirigiu Minimis, que a gente vai falar um pouquinho também, que é parte, eu acho, de um projeto de uma trilogia, se eu não me engano, mas a gente vai poder perguntar a ela para confirmar. E também roteirista, pois não só criou o argumento, criou argumentos de alguns dos filmes que vamos citar, como também desenvolveu e coescreveu o roteiro. Então, a Rachel está com o Gabriel desde o filme Um Lugar ao Sol, que foi um dos filmes que marcou a carreira do Gabriel. A gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre ele depois, que é um documentário que teve um dispositivo extremamente inovador, que foi entrevistar pessoas do High Society, e elas tiveram uma extrema franqueza no documentário. Como é falar sobre o High Society sendo autocrítico? O Gabriel Mascaro, a Rachel, conseguiram essa façanha, a gente vai saber um pouquinho daqui a pouco, e aí desenvolveu vários outros trabalhos, desde dos famosos documentários como Doméstica, aos filmes de ficção, um salto, que foram Vento de apropriados para falar sobre isso. Boi Neon, o grande, premiadíssimo filme que virou um hit internacional, e Divino Amor, que também teve uma carreira extensa. Esse cenário todo a gente vai poder voltar um pouquinho para trás para falar, e depois a gente volta para a contemporaneidade com trabalhos mais recentes. Me estendo com a palavra a grande Rachel Ellis. Obrigada, Felipe. Então, obrigada a todos que estão aí. Enfim, muito agradecida de estar aqui para falar um pouco sobre o meu trabalho, esse trajetório, enfim, espero que seja útil de alguma maneira para quem está escutando, e também estou feliz de poder responder perguntas que estão assistindo agora. Então, eu ia começar a falar um pouco assim, tipo, sobre minha trajetória e envolvimento no cinema, porque eu acho que também isso revela um pouco sobre essa ida para a coprodução internacional também. Então, tem uma coisa bem, talvez muito básica, que eu nasci na Inglaterra, eu vivo 16 anos no Brasil, em Recife, e eu venho das políticas públicas e das políticas sociais, então eu não tenho uma formação em cinema, nem rádio e TV, enfim, sempre fui bastante cinéfila, adorei cinema, enfim, eu comecei, quando cheguei em Recife, eu comecei a me envolver muito na cena cultural aqui, conheci fotógrafos, enfim, cineastas, pessoas começaram, e foi num momento muito específico
e muito importante em Pernambuco para o cinema e a cultura em geral foi quando surgiu os editais da Funcultura, que é um fomento da cultura aqui, que é bastante conhecido no país, e foi muito fundamental para incentivar e desenvolver especialmente o cinema. Então, isso é uma coisa que a gente pode entrar um pouco mais nisso depois. Eu que decidi, eu que queria me envolver muito mais na cultura em geral. E aí eu me envolvi no filme Um Lugar ao Sol, de Gabriel. Eu não produzi o filme, não fiz produção executiva, mas eu me envolvi quando o filme já estava pronto, na distribuição. E isso foi muito interessante, porque era um filme que eu vi, eu fiquei, gente, esse filme tem que ser discutido, tem que ser debatido o mais amplamente possível no Brasil, porque está falando sobre desigualdade de uma maneira completamente distinta dos outros documentários que eu tinha visto aqui. E também é bastante controversial eticamente, ou seja, tem toda uma discussão em torno do filme em si. E aí, Gabriel aplicou para um fundo aqui, para distribuição, e não ganhou. Aí eu, assim, fiquei sem acreditar que... Aí eu fui, não, vai ter uma coisa lá fora, enfim. Aí eu fui procurar um fundo que a gente poderia usar para distribuir o filme, mas pensando muito eu sempre falo sobre esse filme porque essa experiência, porque tem muito a ver com minha formação. Então, minha formação de políticas públicas, políticas sociais, e minha entrada de trabalhar com cinema, foi muito com essa ideia de, bom, a gente, do poder do cinema, de comunicar com as pessoas e provocar as pessoas a pensar sobre questões e assuntos e deslocar as pessoas e sem saber como funcionava o mercado, enfim, a indústria cinematográfica, coisas de festivais e tudo isso. Então, foi muito... Eu entrei nesse filme para a gente conseguir chegar a cineclubes, a outros públicos que não vão no cinema, as escolas, as universidades, enfim. Então, foi um pouco essa minha entrada no cinema, foi por esse viés. Mas esse fundo que a gente acabou conseguindo é de uma entidade que se chama CineReach, que fica nos Estados Unidos, que é uma organização muito interessante e importante hoje em dia, inclusive, para qualquer pessoa que está querendo o presente, que estamos todos precisando agora de outras fontes de financiamento de fora. É uma organização muito interessante, tem várias maneiras de apoiar em todos os momentos de uma produção, e não necessariamente como coprodutor, enfim, então é uma das mais interessantes. E por acaso foi esse que a gente conseguiu, que a organização foi muito diferente naquela época, mas eu acho que isso também fez a gente, eu e Gabriel juntos, que a gente tem uma parceria muito muito próxima, assim, pensar, então, se existe isso, essa possibilidade de recurso, talvez existem outras possibilidades. Então, aí, na medida que eu fui entrando, eu sempre falo também, tipo, eu passei muitos anos até me identificar como produtora. Eu acho que se eu comecei a trabalhar com um lugar só em tipo 2008, 2009, eu acho que só me chamava de produtora quando a gente lançou, nem Ventos de Agosto, acho que só Companhão, assim, foi um processo muito longo, assim. E de, enfim, descobrindo, foi muito, eu descobrindo como tudo funcionava, muito pesquisa, muito perguntando, muito entendendo, enfim. E aí, enfim, aí fiz doméstica, que na verdade foi um processo de não ia fazer, tipo, eu entrei, a gente começou Desvia, mas eu sem saber muito se ia, enfim, fazer muita coisa, não sabia ainda se queria ser produtora. E aí a gente não conseguiu ninguém para produzir doméstica, aí eu no final falei, eu vou fazer. Aí eu produzi, eu amei. Aí eu decidi que é isso que eu quero fazer.
E aí, enfim, em paralelo a isso, a gente fez Ventos de Agosto, que é um filme que começou como curta, que acabou sendo longa e teve uma carreira incrível, foi um projeto importante. Mas nesse processo de fazer Ventos de Agosto, a gente teve a ideia de fazer Boi Neon, que era um projeto que a gente, desde o início, pensou, isso vai ser maior. Isso vai ter um orçamento maior para fazer da maneira que Gabriel queria fazer. Gabriel tinha conhecido Sandino Saravia, que foi o coprodutor uruguaio do filme, num encontro de produtores latino-americanos e franceses aqui em Recife, e viraram amigos. Aí como a gente tem essa ideia de que Boi Neon ia ser um pouco maior, e a gente já tinha essa experiência de, bom, a gente sabe que tem fundos lá fora, então vamos começar a pesquisar, entender isso melhor. Então, aí a gente, enfim, foi nesse caminho com Boi Neon. E isso, o que eu acho coisa interessante sobre o que aconteceu aqui em Pernambuco, que eu acho que é um pouco parecido com o que aconteceu em Fortaleza e Minas Gerais também, ou Ceará e Minas Gerais, alguns outros lugares fora do eixo Rio-São Paulo, é que a gente aqui, tipo, nunca tinha acesso a recursos federais, nunca tinha acesso à lei do audiovisual, porque não tinha contato com empresários que poderiam conseguir esses recursos. Ou seja, isso sempre sentia muito distante, mas a gente tinha esse fundo surgindo no Estado, muito importante, que a gente conseguia acessar para captar recursos para a produção, mas não era suficiente para fazer um filme maior, no tamanho que a gente imaginava Boi Neon. Então, é isso. Então, a gente consegue recurso onde? Então, a gente conhece esse coprodutor uruguaio, vamos conversar com ele. Foi o primeiro passo. Aí, e ele tinha um filme que se chama Banho do Papa, que estava em Cannes, enfim, 15 anos atrás, mais. Lindo filme. Mas ele tinha muita experiência. Então, para mim, foi uma parceria muito importante, porque eu ainda estava tentando entender como tudo funcionava, mas ele virou um super parceiro para ajudar a gente a entender como desenvolver o projeto, onde aplicar, como fazer, enfim. E eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante com a coprodução internacional, especialmente quando você está começando. Se você tem um projeto que você sente que tem um potencial, nem potencial, acho que essa palavra é errada, mas assim, que você tem elementos que você queria experimentar, trazer pessoas de outros países por razões específicas. Queria falar um pouco sobre isso também, mas ou que tem um orçamento que você precisa de dinheiro de fora e é interessante para produtores de outros países. Aí mas você não tem muita experiência, achando uma pessoa que você tem uma conexão pessoal, que você gosta como pessoa, e que já tem uma experiência fazendo isso, é um primeiro passo muito, muito bom. Enfim, para mim foi fundamental isso, não só por causa de Boi Neon, mas também para coisas que decidi fazer depois. Aí, enfim, Boi Neon, a gente teve muito, enfim, conseguiu acessar uns espaços que são muito concorridos, são difíceis, mas assim, o projeto foi muito interessante. Isso foi no momento que as políticas audiovisuais brasileiras estavam querendo fortalecer coproduções, ou seja, a gente conseguiu acessar o primeiro edital Brasil-Uruguai com esse projeto. E a gente conseguiu ir para o Festival de Rotterdam para um encontro de coprodução que se chama Cinemate, que eu não sabia de nada que estava fazendo lá. Eu e Gabriel inventava um novo sinopse cada reunião, a gente tinha 44 reuniões, ninguém sabia de nada do nosso trabalho, mas foi uma experiência incrível, porque mesmo tendo reuniões com pessoas que lembra, você poderia levar um outro projeto para eles depois, ou seja, muito disso de coprodução. E isso não é
não é só coprodução internacional, é só coprodução nacional também, que eu acho que é uma coisa que cada vez mais a gente vai ter que pensar sobre isso, na situação atual. É isso, assim, é muito, a gente faz cinema, uma arte colaborativa que a gente faz com pessoas juntos, então esse, esse afeto que tem entre as pessoas é muito importante. Eu acho que também isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas pensam sobre coprodução internacional como não, eu quero pegar dinheiro europeu, quero pegar dinheiro de outro país para fazer meu filme e pensando sobre esse figura do coprodutor internacional como um financiador, que não é bem... Isso acontece muito e pode dar certo, mas tem muita chance que não dá certo isso. Não ser a única fonte de recursos, né? Não ser a única fonte de recursos, mas também, assim, você como produtor, assim, como eu vejo o trabalho de produtor, é que você está tentando juntar uma série de elementos para que o diretor consiga realizar a sua visão artística, vamos dizer. E aí, isso, assim, minha opinião, é que todo bom produtor trabalha dessa maneira. Então, se você está procurando um coprodutor internacional, você quer de outro país, você quer um produtor que pensa como você, que seu interesse maior não é investir dinheiro financeiro naquele filme, porque os filmes que a gente faz não fazem dinheiro também, assim, isso é uma coisa, a gente faz por outras razões, a gente acredita no valor dos nossos filmes, além do retorno, algum possível retorno financeiro, que é difícil, isso é realidade no mundo todo. Então, esses produtores de outros países, eles estão querendo fazer filmes e captar recursos para botar nos nossos filmes pelo amor do cinema e por acreditar no poder que nosso cinema tem de os diretores brasileiros de mostrar uma realidade, provocar um pensamento e levar isso para fora. Então, acho que o que é muito fundamental nisso é achar parceiros fora que têm essa mesma visão, essa mesma ideia e que eles entendem muito bem o filme que você está querendo fazer. E que isso seja um diálogo, que seja que seja a abertura para dialogar sobre tudo e que vai além desse contrapartida financeira. Isso também é importante porque a gente está... Enfim, é complexo como funciona essa coisa de coprodução internacional, mas assim, ele tem tipo, tem o dinheiro europeu é muito mais caro que o dinheiro brasileiro. Tipo, a gente fazer uma mixagem na França custa muito mais do que custa fazer no Brasil, por exemplo. E aí, o sistema de financiamento lá fora, ele exige muitas coisas, muitas contrapartidas. Então, a gente tem que ter uma proximidade com nossos parceiros internacionais, porque a gente não quer estar numa situação que a gente está sendo exigido a fazer coisas. A gente dá concessões quando tem que dar, mas assim, é só em benefício ao projeto, ao filme. Assim, isso é o ideal, ou seja, é uma coisa de igual para igual, não é o dinheiro europeu, ou seja, ter uma coprodução com a França é a coisa mais importante do mundo, ou seja, eu acho que isso é uma coisa que eu venho refletindo bastante sobre isso nos últimos anos, mas assim, é uma coisa que é importante para a gente refletir da maneira que a gente trabalha nessas parcerias, mas que isso é importante quando a gente está decidindo com quem a gente quer trabalhar. Aí, eu não sei, Filipe, continua? Eu achei bem interessante a gente poder traçar esse cenário original, né? Porque nós estamos falando de vários Brasis. Nós estamos falando de um Brasil que está tentando desterritorializar a sua
cultura hegemônica durante muito tempo como sendo sudestina, Rio, São Paulo, e que não via a riqueza cultural que o Brasil produz, e que justamente toda esse avanço, né, essa incrível evolução que você cita, começou a literalmente buscar outros territórios, a produzir outros territórios, mas que não veio do nada. Não foi, de repente, uma iniciativa pública que disse: vamos ver o que mais está acontecendo de novo, de maravilhoso em outros territórios, em outras regiões, né? Foi com garra, vocês desbravaram esses territórios. E aí, como você disse, não se faz pensando que vai lucrar, não se faz pensando às vezes que sequer vai conseguir cobrir os gastos que vocês tiveram para fazê-lo. Se faz pelo amor à arte, pela linguagem, por desafiar uma estética. Então, uma coisa que eu acho interessante é que os festivais internacionais começaram a concordar com essa visão, né, de levar a inclusive os filmes que você produziu, os filmes que vocês colocaram. Então, eu acho que o desenvolvimento dessa pergunta é, número um, como foi começar a ingressar no cenário dos festivais, né, até mesmo da visão da produção. Não é o que se almeja, não se faz o filme para levá-lo para um festival internacional, mas uma vez que você vê que há um potencial, você estuda o perfil deles e vai engendrando. E, em segundo lugar, o quanto os festivais internacionais também possibilitaram encontros, outros diálogos, seja da própria linguagem do filme ou de futuras produções. Então, eu acho que essa coisa dos festivais internacionais, ele tem toda uma lógica da maneira que funciona. É uma espécie de indústria em si. Então, se a gente fala sobre uma indústria mais comercial, cinema comercial, tem distribuição nesse sentido, tem uma indústria dos festivais e desse circuito. E ele segue uma certa lógica, e uma das coisas que ele procura, eles estão sempre procurando descobrir as novas vozes ao redor do mundo. Então, por isso que tem um alto índice de primeiros diretores também, ou seja, tem uma certa pressão, tipo, quando você faz seu primeiro longa, realmente você tem que chegar num festival A, se você quer que sua carreira segue com uma certa lógica. Enfim, então a gente entra nessa lógica porque também assim a gente faz filme porque a gente quer que esses filmes sejam vistos, a gente quer ter um impacto, seja com públicos no Brasil, seja com públicos internacionais, enfim, aí é por isso que a gente faz nossos filmes. Então, eu acho que o trabalho que o produto, enfim, um dos trabalhos mais importantes do produtor depois do filme pronto é isso, de entender como é que você pode inserir o filme nessa indústria internacional e nacional, da maneira que ele vai ter maior vida possível e vai ser visto pelo maior número de pessoas possíveis, porque isso é o objetivo. E, obviamente, esses festivais têm suas lógicas, têm seus vícios, têm suas Oi, boa manias, noite, têm tudo tipos bem? de filmes Então, assim, eu tava pensando. a gente imagina que eles gostem. Eu digo isso porque, assim, isso não está fixo. E eles eu acho que tem muito programador que está sempre procurando uma coisa nova, uma coisa não esperado. Eu acho que com Boi Neon, por exemplo, foi com Ventos de Agosto também, mas eu acho que é mais com Boi Neon. A gente tinha muita dúvida quando o filme ficou pronto no início. A gente sentiu que tinha uma coisa muito especial, mas a gente não sabia como ia ser recebido, não tinha ideia como as pessoas iam entender e receber o filme fora. E aí, enfim, pessoas começaram a assistir, não sei o quê, aí de repente, enfim, até a gente teve a sorte, não sou sorte, mas assim, conseguiu um agente de venda muito bom, que conseguiu empurrar o filme, mas mesmo eles, uma pessoa específica dentro desse agente de venda que amou o filme, que agarrou o filme,
Mas mesmo ela, assim, eles não sabiam se o filme, como ia ser recebido, mas assim, e aí o momento que foi selecionado em Veneza e foi para lá e teve um impacto que teve, mas é um filme que também ele foi pegando muita energia no longo da carreira, ou seja, não era uma coisa tipo, primeira exibição do filme em Veneza, tipo, bombou, assim, teve uma reação muito positiva, mas era no longo da carreira do filme, foi selecionado em muitos lugares importantes, e, eu só percebi, tipo, acho que uns 2 anos depois, realmente até onde o filme tinha chegado, quantas pessoas de fato tinham visto e amam o filme e acham importante enfim, nesse a ideia desse mecanismo dessa indústria de festivais e tal. Então, enfim, é isso, tipo, os festivais, a gente tem que lutar para os filmes, assim, tomando uma coisa que, tipo, essa coisa de Boião foi uma coisa muito especial, obviamente, mas quando a gente lançou 20 de agosto, estou pensando, se eu acho que foi até antes, quando foi doméstica, tipo, eu faria o trabalho eu pegava a lista de todos os invitados para o festival da indústria, eu enviava e-mails individuais com convite para sessões, porque assim, ninguém ia ver, tipo, o que é esse filme, o que é esse, assim. Ou seja, tem um trabalho imenso que pode fazer para aproveitar desses festivais, mas assim, é muito isso, tipo, é muito concorrido, é duro, é concorrido, e não é, às vezes você pode ter um filme que captura a imaginação e vai, por ele próprio, vai por ele próprio, como aconteceu com Boião. Aí tem outros filmes que você tem que realmente ir lutando para seu espaço, que pode não ser nos festivais A, mas pode ser em festivais muito respeitados B, e esse trabalho de formiguinha que faz para que entre no maior número de festivais possíveis é super importante para o filme, porque as pessoas vão ver, e para o que você está querendo comunicar com aquela obra. É super importante para a carreira do diretor do filme também. E eu acho que, enfim, aí esse circuito dos festivais serve para isso também, não só para não pensar só sobre a carreira do filme, mas também sobre o diretor que tá lá com seu filme, ou seja, isso é uma coisa muito importante a pensar também. Aí sobre essa coisa, outra pergunta foi sobre encontros, né? Que se possibilitam com os festivais. Com pessoas ou coisas organizadas? Em geral, eu acho, até mesmo para que nossos alunos e todos os espectadores possam ter uma dimensão, né, de como de como também pode ajudar outros diálogos entre filmes, entre realizações, entre instituições, às vezes, de acordo com esses encontros. É. Assim, eu acho que muitos festivais, não todos os festivais, porque tem alguns festivais que fogem um pouco disso, que tipo só mostra filme e não proporcionam espaços de encontro e tal, mas tem muitos que proporcionam esse espaço porque exatamente entendem isso, que fazem parte de um mercado que funciona através de pessoas poderem trocar ideias e talvez surgem outras obras e possibilidades de trabalho a partir disso. E que isso enfim, isso acontece desde os espaços até os momentos mais formais, onde tem, por exemplo, os encontros de coprodução, onde você submete um projeto que você para ter reuniões com outros produtores, mas o que eu acho que é importante nisso também é que
enfim, a primeira coisa que você... Porque, assim, tem uma coisa que você querendo conhecer pessoas, porque talvez algum dia eles vão ser úteis ou vocês vão ter uma coisa que vai querer fazer em comum. Uma outra coisa é você tem um projeto específico que você, por alguma razão, seja financeiro, seja porque você vai filmar um país X e você precisa de um parceiro lá, ou você quer trabalhar com um cinematógrafo de um certo país e você quer um parceiro, enfim, tem várias razões de por que é isso, mas o mais importante nisso, quando tem um projeto, é isso, é de realmente entender o que é que você tem e o que você quer. Então, e que você, porque assim, o tempo é limitado quando você está no festival, então você realmente tem um trabalho anterior que você tem que ver, de identificar, bom, quais são os outros produtores de outros lugares que eu queria conhecer e por que quero conhecer eles. Então, uma das coisas que acontece comigo, às vezes, eu recebo um e-mail de alguém que está dizendo, eu tenho esse projeto, não sei o quê, blá, 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 eu gostaria que você lê. Enfim, às vezes eu vejo uma primeira coisa, às vezes não, mas de vez em quando recebo um e-mail que diz, oi, Raquel, eu conheço seu trabalho, eu amo Boi Neon, eu gosto muito do trabalho de Gabriel, vi que você coproduziu isso, eu tenho um projeto que ele tem muito a ver com esse cinematografia dos trabalhos que você tem se envolvido, ou seja, eu na hora vou ler tudo que eles me enviaram, porque assim, eles pesquisaram sobre o nosso trabalho, eles entendem que o que eles estão querendo fazer tem a ver conosco, ou seja, a pessoa está eliminando um trabalho que eu tenho que fazer para entender o que eles querem. Então, isso não é, enfim, estou falando esse exemplo por e-mail, mas assim, isso é a mesma coisa quando você está num festival e está encontrando e procurando outras pessoas. E os festivais, eles facilitam isso, porque eles disponibilizam listas das pessoas que estão atendendo, eles fazem, enfim, eles fazem palestras, eles fazem falas, eles fazem vários tipos de encontros, informais até formais. Então, é de fato um espaço muito rico, assim, de possibilidades de encontro e de troca e isso. Eu achei interessante a gente destacar isso, porque como também temos festivais muito fortes no Brasil e que também cada vez mais têm presença internacional, seja de filmes estrangeiros em nossos festivais, e também, claro, o quanto os nossos festivais impulsionam filmes para festivais estrangeiros, como a mostra específica do Festival de Brasília, que começou a trabalhar com filmes em pós-produção, né? Ainda não finalizados, como foi o caso do Inferninho, né? Do Guto Parente, do Pedro Diógenes. Então, cada vez mais nós temos festivais que estão focados nessa coligação. Então, como todos estão passando por dificuldades e obstáculos hoje em dia, eu acho interessante demarcar isso, né? O quanto possibilita a conectividade. Conectividade é tornar negócios possíveis. Então, vem a hora de falar um pouquinho sobre as coproduções internacionais, que são dois dos meus filmes favoritos desses últimos anos, para além dos de Gabriel Mascaro, que são O Vermelho Sol, que é um longa, para mim, incrível. Ele é um longa argentino, com coprodução inclusive com o Brasil, e eu acredito que ele seja literalmente um dos... isso é uma coisa minha, pessoal, mas todo mundo que estuda cinema está acostumado a 3 atos clássicos, né? Eu ando dizendo que Vermelho Sol tem o primeiro ato mais brilhante da década. Eu adoro o primeiro ato de Vermelho Sol, de uma maneira que eu acho que ele é literalmente uma escola de filme. E é um filme lindo, dirigido pelo Benjamin, não sei se vou pronunciar o sobrenome dele certo, você me corrija se eu estiver errado. Neistat. É isso. E também temos o filme que eu tive a oportunidade nesse ano de quarentena, antes do confinamento, antes do lockdown, de ver no festival. Foi lá no Festival de Berlim, certo?
que foi o Chico Ventana. O nome inteiro é grande, né? Ou em inglês, Window Boy would also like to have a submarine. Nome comprido, né? Então, do Alex Piperno, que é uma coprodução com o Uruguai. Então, também tem um pouquinho desse diálogo que você já havia estabelecido antes com a coprodução com o Uruguai. Como foi chegar a esses projetos? Você chegou a eles ou eles chegaram até você? E como foi ajudar a desenvolvê-los, né, nesse cenário de colaboração, parceria latino-americana? Tão importante. Então, eu vou falar que sobre Vermelho. Bom, na verdade, os dois filmes a gente se envolveu com na verdade, envolveu com Chico Ventana antes, mas eu vou falar de Chico Ventana. Chico Ventana, embora ele lançou este ano, né? A gente é o projeto que a gente estava envolvido durante muito tempo. Porque ele demorou bastante para captar recursos e também foi um filme super complexo para filmar. Ele foi filmado em Uruguai, Argentina, num cruzeiro no Brasil e nas Filipinas. Então, se quiser explicar um pouco do porquê o dispositivo do filme necessitou esses vários lugares, eu acho que é até interessante, já que ele é super naturalista, quase parece documental, às vezes, o olhar, mas tem uma coisa de ficção científica. Então, o filme é um filme super, super lindo, que fala, enfim, reflete sobre fluxo humano, saudade, solidão, enfim, e a interação entre pessoas de distintos lugares. E ele passa o protagonista do filme é um marinheiro de um cruzeiro, que ele acha um portal no barco e acaba chegando num apartamento no Uruguai, no Montevideo. Aí o filme segue. Mas aí ele tem uma parte também que abre o filme, que é todo nas Filipinas, que está numa zona rural das Filipinas. Então, ele sempre era um projeto muito desafiador, por ter esses elementos de cruzeiro, bom, a parte em Uruguai é o mais normal, mas essa parte de cruzeiro e filmar nas Filipinas, embora com um orçamento super enxuto para um filme de um primeiro longa do Alex. Na verdade, nem foi eu, foi Vanessa Barbosa, que é uma pessoa que trabalhava comigo aqui na Desvia alguns anos atrás, e ela foi para Bafici, né? Quando a gente estava começando a política pública da Ancine, que não existe mais, promovendo, pagando para produtores ir para esses encontros de coprodução para conhecer outros produtores e para conhecer projetos. Então, ela foi com essa missão de achar, no encontro lá, achar um projeto latino-americano que a gente poderia pegar para aplicar um fundo de coprodução bilateral. Esse de Chico Ventana falou: Raquel, tu vai gostar desse projeto. Ela me conhece bem. Aí, enfim, aí eu vi o projeto, vi o curta anterior de Alex, e eu achei super incrível, assim, a proposta que ele queria fazer, e muito desafiador também, que é uma coisa que gosto bastante, enfim, nos projetos. E aí a gente entrou. Então, era nessa época, não tinha dinheiro nenhum no projeto. O primeiro dinheiro do projeto, na verdade, foi do edital bilateral Brasil-Uruguai, que é uma coisa muito incomum, porque normalmente os projetos, quando você entra como coprodutor minoritário, normalmente tem que ter um dinheiro no país majoritário para você conseguir. Mas isso foi uma coisa muito especial aqui naquela época que a gente conseguiu, e foi super importante para ser o primeiro passo para o filme ser produzido. Aí, no caminho, enfim, entrou um coprodutor argentino, entrou um coprodutor holandês também, e um coprodutor filipino, e a gente foi juntando as peças e conseguiu
produziu o filme e foi lançado em Berlim este ano. Mas esse filme, esse projeto também foi muito especial, enfim, singular também, porque Alex é o diretor e ele também é o produtor uruguaio do filme. Então É foi bastante autoral, né? é muito autoral, mas também assim, eu acho que isso foi ele diretor e produtor, mas com quatro outros coprodutores, enfim. Então, a certo momento, os produtores argentinos tomaram frente dessa parte de produzir e coordenar tudo. Mas passou isso, tipo, filmagem durante enfim, quase 3 semanas nas Filipinas, filmagem no cruzeiro aqui de alguns dias, filmagem no Chile também, enfim, foi um projeto muito muito rico, mas muito desafiador. Mas esse projeto para o Uruguai, porque tem muito pouco dinheiro para produção cinematográfica em Uruguai. Então, quase todos os filmes uruguaios são coproduções, porque é a maneira que eles conseguem ser realizados. Então, os produtores uruguaios, por exemplo, são super experientes com coprodução, porque é a única maneira que eles conseguem produzir. Mas aí esse filme foi a partir do um encontro no Bafis. Ou seja, mais uma vez a gente percebe o quanto os eventos internacionais são importantes, né? Para garimpar projeto, às vezes, para poder ter esses encontros. E concentra. Uma coisa eu comecei a fazer nos últimos anos é, se eu não conseguir, isso vai ser uma coisa cada vez mais comum agora, nesse momento do mundo, e no Brasil, mas porque eles sempre publicam uma publicação que tem os projetos selecionados. Então, mesmo se você não consegue ir pessoalmente, você consegue ver os projetos selecionados e também quando você tem um fundo importante vinculado ao Festival de Rotterdam que se chama Huber Baus Fund e tem o World Cinema Fund, tem alguns fundos internacionais que selecionam projetos do mundo todo em desenvolvimento. Aí você pode ver quais são os projetos que ganharam. Então, eu sempre faço isso. Eu leio esses projetos, ver se tem alguma coisa interessante que poderia entrar. Enfim, aí tem essas maneiras de você conhecer esses projetos, além dessa coisa presencial, indo nos pitchings. Muitas vezes os festivais proporcionam um momento de pitching dos projetos selecionados, ou um pitching aberto, às vezes também, onde pessoas podem chegar e fazer um pitching. Então, são todos os passos importantes para conhecer. E que você mesmo, com seus projetos, pode tentar aproveitar para acessar também. É uma excelente dica, inclusive, para quem estuda cinema. A gente, geralmente, quando nós, professores ou outros profissionais, vamos aos festivais internacionais, a gente tende a trazer os catálogos, as publicações, e a gente distribui, né? Sempre bota na biblioteca da instituição, ou leva para os alunos, porque é muito interessante até ver quais projetos estão seguindo, se tem alguma tendência, se tem algum tipo de perfil. Sim. E, perante isso, eu achei interessante a pergunta que o Francisco fez, e eu vou associar a pergunta que eu já vou entremear algumas perguntas aqui do chat, porque tem algumas já acumuladas. E daqui a pouco a gente volta para aquelas que a gente começou. Mas a do Francisco as relações diplomáticas podem afetar as parcerias internacionais na produção do audiovisual, sobretudo pensando na atual conjuntura que tem fortes tensões? E a Eni de Souza complementou a pergunta do Francisco de Freitas Gonçalves e falou: eu espero que eles tenham empatia pelos brasileiros nessa área. Pelo que percebo, a maioria não coaduna com as nossas atuais políticas federais. Então, essa é uma boa pergunta, né? Se as relações diplomáticas afetam as parcerias e se o nosso momento atual é um complicador ou pode ser compreendido pelas parcerias já fechadas, né? Por aqueles que já estavam em colaboração. Também é uma coisa interessante a se pensar. O que você acha, Rachel? Então, eu acho que todo mundo afora está super preocupado sobre a situação do cinema brasileiro e que, enfim,
os festivais, enfim, os curadores, enfim, distribuidores, todo mundo fora estava vendo um momento incrível do cinema brasileiro, onde tinha os filmes de todas as áreas, assim, tipo, não só falando filmes como Bacurau, que teve um impacto imenso no mundo todo, mas também de filmes, enfim, documentários, outros filmes, enfim, com carreira um pouco menor, enfim, mas dezenas e dezenas de super importantes. E que o que eu escuto o tempo todo, pessoas com quem eu trabalho lá fora que conheço me mandam mensagem o tempo todo preocupado, assim, e aí, como está aí? Como você vai conseguir? Ou seja, eu acho que eu acho que na medida possível, é porque assim, é muito concorrido, os financiamentos, os apoios que tem fora, então o que quero dizer é que eles têm uma preocupação muito grande afora, mas assim, se essa preocupação vai se transformar em uma coisa que seja útil para nós na prática, ou seja, vai ter mais recursos para filmes brasileiros, vai ter mais espaço nos festivais, vai ser isso eu tenho muitas dúvidas, assim, mas de fato, o que eu acho que com certeza é que, enfim, em termos de relações diplomáticos, enfim, os festivais funcionam de forma independente em geral, enfim, e na verdade, assim, nesse momento o Brasil está bastante isolado, assim, no mundo, ou seja, não tem governos, o que quero dizer é que talvez os Estados Unidos, mas também os festivais, felizmente, nos Estados Unidos são bastante independentes, mas assim, não tem um governo internacional que vai ficar concordando com o que está acontecendo aqui com o cinema brasileiro. Então, acho que é o contrário. Eu acho que eles, na medida possível, eles vão apoiar e dar espaço, mas, enfim, como é tão concorrido, é difícil. É Como difícil. você havia dito, alguns deles contavam com a nossa coprodução, né? Como o Não, Uruguai, que não aí consegue é outra questão. necessariamente produzir Então, sozinho. isso, enfim, aí a gente estava no momento, eu estava conversando com uma amiga produtora argentina que me comentou outro dia, ela estava, nossa, uns 4 anos atrás, estávamos todos, assim, ela falando tipo todos, ela falando sobre ela e outros produtores na América Latina, olhando para o Brasil como exemplo e como todo mundo estava querendo coproduzir com o Brasil, ou seja, eles estavam querendo que o Brasil virasse coprodutor porque tinha recursos, tinha, enfim, a gente tem técnicos incríveis, maravilhosos que a gente consegue oferecer para os filmes, enfim, era o que também eu acho que é importante também era uma alternativa de coproduzir com a Europa. E isso foi incrível, porque a gente estava no momento que a gente estava dizendo, gente, a gente consegue coproduzir dentro da América Latina, vamos fazer isso? A gente não precisa necessariamente de ir para a Europa para conseguir dinheiro europeu para coproduzir. Aí a gente, culturalmente, está mais aproximação, os valores são mais parecidos. Ou seja, era um momento lindo isso. Então, Isso era uma coisa sonhada desde o Glauber, né? Glauber Rocha, geração cinema novo, queriam tanto uma ligação latino-americana, tentaram. O Glauber teve contato com Cuba, que na época, né, até por causa do IACS, já tinha uma coligação de preservação da memória do cinema latino-americano. Tem uma grande cinemateca lá que preserva vários das obras latino-americanas, mas em termos de produção, nós nunca chegamos a ter tão bem consolidado, acho que essa seria a palavra, né? Então, quando a gente estava chegando lá, por falar nisso, a pergunta que não quer calar, né? A Amanda Luvisotto trouxe aqui uma pergunta que meio que ela paira no ar de todo o debate atual, de todas as questões. Como você acha que o esvaziamento da Ancine pode afetar o setor? E ela complementa, além do golpe que sofremos hoje, com a demissão de todos os funcionários da Cinemateca de São Paulo e com
o site da Cinemateca também foi retirado do ar, né? Então isso acabou de acontecer. A demissão hoje foi retirada do ar, então não é só um ataque ao que nós produzimos, também é a nossa memória, né? Então, como você acha que isso afeta, para além, claro, de quase queremos nos desesperar, mas temos que continuar, então como isso afeta o cenário que estava tão crescente, como driblar isso, né? Sugestões, já tem algum case, algum exemplo atual, algum diálogo, né? O que você acha? Então, não, é assustador, enfim, não, o impacto é imenso, é imenso. Enfim, a gente, como está falando, a gente vem de um momento onde outros países na América Latina e no mundo estavam olhando para o Brasil e falando é assim que deveria fazer o cinema. Inclusive, assim, não estou falando sobre isso de outros produtores da América Latina, eu tive conversas com produtores na Alemanha, na França, sobre alguns dos incentivos e dos programas de financiamento que tinha no FSA quando começou, enfim, primeiro começou, a maneira que incentivava produtores para participar dos festivais e a maneira que tinha suporte automático para fortalecer produtores com projetos que tinham desempenho artístico forte. E eles acharam incrível. Teve produtor alemão me dizendo, não sei se isso é incrível que isso existe. A gente tem que lutar para isso na Alemanha. Assim, incrível o que está acontecendo no Brasil. Ou seja, era um momento muito especial e muito importante. Nós éramos um caso a ser, caso, e estudado. também, além do que os incentivos que tinham, enfim, formou uma geração de produtores atuando hoje em dia que tem experiência com coprodução internacional, que estavam conseguindo projetar os filmes brasileiros para fora do país de uma forma muito incrível, novo, enfim. Então, isso é toda uma geração de produtores que está sendo impactado, enfim, não só produtores, obviamente, todo mundo, assim, os técnicos, os diretores, os produtores, enfim, todo mundo, as empresas produtoras estão sob um ataque sem fim, enfim, é uma luta diária, literalmente, uma luta diária de continuar, de certa maneira, mas o que eu acho, no lado otimista, é que a gente está num momento muito crítico, onde a gente está tendo que botar nossos projetos e nosso futuro, de certa maneira, na mão dos juristas e os advogados, os juízes do país, para que eles lutem para o cinema brasileiro ter algum tipo de continuidade, assim, em termos do que foi comprometido. Eu não estou nem falando sobre o que foi novos editais, e nesse sentido, mas o que foi comprometido até agora, para que a gente, porque o nosso direito de ter isso, para que a gente realize os projetos já captados. Mas, assim, o que eu sinto também, assim, tem uma determinação entre os diretores e produtores, pessoas que a gente, enfim, a gente não faz, como falei no início, a gente precisa ganhar dinheiro para sobreviver, mas a gente não faz cinema para ficar rico. A gente faz cinema porque a gente acredita nisso e a gente vai continuar fazendo, a gente vai ter que achar maneiras de continuar fazendo, ou seja, mas a gente vai ter que adaptar radicalmente a maneira que a gente filma, que a gente faz, eu acho que tem um processo, um caminho muito importante, que é fortalecer os editais e os incentivos regionais, municipais, estaduais, independente do governo federal, para que a gente tenha esse caminho para a gente conseguir recursos para realizar nossos filmes, mesmo se os recursos não são os mesmos, não são tão grandes, mas
por exemplo, enfim, isso é muito delicado, porque eu acho que a gente chegou no momento que a gente estava conseguindo remunerar as pessoas de forma justa, com cachês e salários que são justos, e começar a fazer filmes com menos dinheiro vai ter um impacto nisso, vai ter um impacto no número de pessoas que a gente consegue empregar, ou seja, é uma triste realidade, infelizmente, isso, mas e não estou dizendo que todo filme deve ser feito com poucos recursos, e que a gente deveria ter dinheiro federal para isso, mas um filme como O Vento de Agosto, por exemplo, a gente fez com um edital de R$70 mil. Foi um edital, a gente ganhou um edital de curtas do estado de Pernambuco, não tem dinheiro federal no filme. Foi como curta, a gente foi filmar de forma muito documental, o Gabriel fotografa, enfim, e essas vantagens, mas aí a gente saiu com longa em competição em Locarno, então realmente foi muito lindo isso, assim, mas assim, não é todo filme e não é todo diretor que topa fazer isso, e não deveria também, assim, eu quero dizer isso, tipo, deixar isso muito claro, que Uma coisa é o cinema de guerrilha e outra coisa é sustentar uma indústria do cinema. Exatamente. Mas eu acho que nesse momento são duas coisas importantes. A gente tem que continuar lutando até o fim para conseguir o que é nosso, porque dinheiro público, enfim, pertence assim à indústria, ao povo brasileiro para ter esses filmes produzidos, tudo isso. E, ao mesmo tempo, ver maneiras na guerrilha mesmo de fazer, de produzir, de fazer filmes. E ir atrás de parcerias onde tiver, aqui no próprio país, fazendo coproduções nacionais, parcerias com outras entidades e fora. Então, Você já conhece essa história, o pessoal do chat ainda não, então, só para dizer o quanto eu amo o trabalho Ventos de Agosto, você sabe disso, mas eu até a almofada, né, esse é o pôster do filme, gente, é o pôster do filme e eu tenho uma almofada do pôster do filme, de tanto que eu amo esse filme. Então, como alguém fez uma pergunta aqui que vai para um outro lado, só que esse lado da pergunta da pessoa vai para um passo depois. Então, eu queria destrinchar um pouquinho também do seu trabalho. E o seu trabalho tem um lado ímpar, que é também ser roteirista, argumentista, além de produzir um filme. Então, por exemplo, no Ventos, como você falou bem, apesar de criação. Então, se o próprio Gabriel Mascaro fez a própria fotografia, ele está dentro do filme como um personagem, então tem uma coisa de invenção, porque ele é o técnico de som que vai até aquela cidade e aí se envolve na trama que não pertencia a ele. Então, a pessoa que está filmando o filme está dentro do filme e acaba desaparecendo dentro do filme, o que é uma coisa interessante também como uma metalinguagem de alguém que vinha dos documentários, que já se utilizavam de dispositivos para desengatilhar a trama, e o personagem dele, que assume ser um filme, porque ele está fazendo um trabalho dentro do filme, desaparece quando a ficção toma conta do que a gente achava que poderia ser um documentário. Então, isso é bem interessante dessa linguagem que vocês trabalham. Como foi também como co-roteirista do filme, não só deste, mas como de outros trabalhos, separar nessas coisas. Aonde entra a Rachel, que também escrevia, aonde entra a Rachel, que passa a produzir, já com um projeto, com um produto. É interessante como separar essas instâncias. Então, no 20 de agosto, foi muito mais, assim, eu digo que sou co-argumentarista em vez de co-roteirista, assim, nesse me dizer mais foi Divino Amor Último, mas o processo de... então, a parceria de enfim, Gabriel vem do documentário, ele tem um forte trabalho sobre, enfim, refletindo sobre dispositivo, enfim, a forma, enfim, do
do cinema, enfim, e cinema como experiência muito além de contar uma história, que eu acho que é muito forte em todos os trabalhos dele. E como a gente tem uma parceria criativa muito forte, assim, é como se... Isso eu acho que acontece com muitos duplas de produtor, ou quando tem uma relação pessoal, que a gente era casado, mas enfim, mas também quando não tem isso, e que é uma coisa muito especial quando tem essa sintonia entre produtor e diretor, quando o produtor acontecia muitas vezes que Gabriel tem uma ideia por semana, ele é uma pessoa incrivelmente, enfim, criativo e cabeça cheia de coisas, ideias incríveis, mas muitas vezes acontecia de tipo, ele, Raquel, o que tu acha dessa ideia? Ok. Aí às vezes acontecia de, não, peraí, que é isso? Aí, enfim, a gente meio que junto, eu falei, não, eu acho que isso é uma boa ideia, vamos pensar sobre isso, vamos pensar sobre isso. Enfim, aí houve tipo um ping-pong sobre uma ideia. Agora, no caso de Ventos de Agosto, o que foi interessante era que ele começou como um curta, que eu falei, mas também como documentário. Então, a proposta original que ganhou o edital era um curto documentário. E ele era uma ideia de falar sobre o avanço do mar no Nordeste e as casas que estavam sendo destruídas no longo do litoral nordestino e próximo daqui de Pernambuco. E isso foi uma coisa que a gente ficou muito impressionado sobre isso numa viagem que a gente fez juntos. Então era essa arquitetura dessas casas assim abandonadas, nessa ideia de um sonho dos anos 80 no Nordeste, desse sonho de casa de praia, não sei o que, foram todos abandonados, assim, cidades semi-construídas, casas sendo comidas pelo mar, enfim. Então, a ideia começou ali. Então, aí, enfim, aí esse Gabriel tem todos os projetos, inclusive Divino Amor começou como documentário, como uma relação interessante. Então, assim, eu acho que isso mostra muito de como funciona assim, enfim, o processo criativo de Gabriel, mas como a inspiração é sempre real, a vida real. Enfim, refletindo sobre isso e como a gente tem esse troca muito forte e criativo. Então, eu me envolvo muito nesse momento. Então, se eu vou continuar me envolvendo mais, como foi no processo Divino Amor, de ficar mais co-escrever. Então, enfim, eu acho que é uma coisa que depende de projeto para projeto. Pode ser que eu nunca mais volto a fazer isso com ele ou com ninguém, o que faço. Enfim, eu tenho uns projetos minhas também que tenho que interesse de desenvolver, mas é uma coisa muito orgânico, assim, de projeto para projeto. O Gabriel tem um curta também, Aonde Traz o Vento Leva, que é muito lindo, que foi um projeto... Adoro. Que é um projeto que é uma coprodução com a Espanha. Através, na verdade, esse projeto ele foi selecionado com um artista jovem para fazer um filme sobre HIV. Era isso. Eles disseram, a gente tem, eu acho que foi 10 mil euros, não foi muito dinheiro, e a gente pode fazer o que você quiser, mas é uma instituição lá, que é uma instituição que defende os direitos de pessoas vivendo com HIV. E aí eu estava trabalhando com um público surdo aqui em Recife, com um projeto de fotografia. E surgiu essa ideia, vamos fazer. Tinha uma pessoa lá no grupo que está vivendo com HIV e, enfim, aí surgiu a partir disso a ideia. Então, é muito ideias que surgem nesse processo. Aí também sou co-argumentarista desse culto também, mas é isso. E para desenvolver um pouco mais, agora sim eu trago a pergunta que eu destrinchei, né? Eu botei um pouco a minha pergunta antes, porque eu acho que a do Diego Ferreira leva para uma segunda etapa o que a gente acabou de perguntar. Eu perguntei no processo, eu acho que ainda de pré-produção, produção. A dele, eu acho que vai ser do meio para o fim.
como é a divisão de trabalho numa coprodução internacional que envolva diferentes países? Como ocorre a divisão de tarefas? Como conversar com os respectivos profissionais envolvidos? Não sei se eu li certo, mas correspondendo à pergunta, eu acho que é um pouco isso. Varia muito. Depende muito do projeto e depende muito da personalidade e da forma que os produtores gostam de trabalhar. Tem um papel um pouco chave, que é tipo quem a gente chama de produtor delegado, ou seja, normalmente é o produtor do país majoritário, ou seja, o país de onde é o diretora, ou de onde vem a maior parte do dinheiro, enfim. Ou seja, no caso dos filmes de Gabriel, eu sou a produtora delegada. Então, eu sou responsável para meio que, enfim, criar uma estratégia de financiar o filme e pensar sobre isso. Bom, a gente vai produzir com quem, quais países, o que faz sentido em termos de financiamento, tudo, enfim, e as necessidades artísticas do filme, isso. E eu gosto muito de trocar muitas ideias com meus coprodutores. Então, eu tenho um diálogo muito aberto, muito transparente, muito de dividir tudo. E às vezes é muito útil isso também, porque assim, quando você está muito próximo com o diretor, nesse processo também, às vezes você quer, enfim, precisa de alguém que não esteja junto contigo trabalhando no dia a dia, que não quer atrapalhar o diretor, mas que está um pouco mais distante, mas está tão responsável quanto você pelo aquele filme dar certo. Então, pega o telefone e você fica conversando para tomar decisões sobre algumas coisas. Então, para mim funciona muito bem dessa maneira. Mas também depende do momento. Então, por exemplo, no caso de Divino Amor, que a gente era 5 coprodutores, eram muitos. Mas no início estava muito envolvido com Sandino, que é coprodutor uruguaio. Então, eu tinha uma troca muito forte com ele. Aí, em certo momento, eu tinha uma troca mais forte na pós-produção com Katrin, que é coprodutora da Dinamarca. E aí, no final, muito mais próximo com Augusto, que é o coprodutor chileno do filme. E quase nada com os outros. Ou seja, depende muito do momento que ele... como você vai lidar com isso, mas... E já fiz projeto que o produtor delegado não quer conversar muito com você também. Então, acontece isso. Então, depende um pouco. Mas o que é muito importante, o que eu percebo cada vez mais importante, que desde o início seja claro a maneira que você gosta de trabalhar, seja produtor delegado, seja produtor minoritário, e que você espera, quais são suas expectativas daquela parceria. Não só em termos financeiros e artísticos e técnicos, mas também em termos de comunicação, de transparência, de métodos de trabalhar, enfim. Então, são coisas importantes para deixar claro, acho. Só uma curiosidade, uma observação, mas nós temos presente aqui assistindo ao nosso debate uma das maiores cineastas que dirige muitos curtas, médias metragens, ela tem uma experiência gigantesca, mas só agora, depois de décadas de carreira, é que ela está produzindo o primeiro longa dela, dirigindo o primeiro longa dela, que é a Eunice Gutmann. Eunice Gutmann, uma grande cineasta que inclusive fez um filme maravilhoso sobre as mulheres na Constituinte de 88, muito importante, muito presente, como Benedita da Silva, Jandira Fegali e várias outras partes. Moto. A gente é invadido pelo extracampo na estética das lives. Mas ela acompanhou quanto várias personalidades brasileiras, não só políticas, como também não necessariamente com cargos políticos, como, por exemplo, Lélia Gonzalez, grandes pensadores influenciaram a nossa Constituição, que anda sendo rasgada. Então, acho bastante irônico só comentar isso. Mas ela deu aqui um elogio muito grande a você sobre a ideia de fortalecer os estados e municípios.
e perguntou se você poderia elaborar um pouquinho mais sobre como alcançar essa autonomia, né? Seria delegar um fundo setorial regional? Seria através de mais editais próprios para os estados, que coligassem estados e municípios? Ela gostou da ideia, então ela gostaria de perguntar como desenvolver isso. Você teria alguma sugestão, ou teria também sua própria opinião, né? Obrigada pela pergunta. Vou estar aqui assistindo. Sim, eu acho que tem que ser independente do governo federal. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, não é para vincular com o FSA nem nenhum outro dinheiro federal, porque o que eu sinto é que, então, a vantagem de ter uma das vantagens, enfim, de ter um sistema federal é que a gente consegue acessar recursos de vários níveis. A gente consegue acessar recursos municipais, estaduais e federais. E a partir do momento que eles estão interligados, um dependendo do outro, se algo dá errado com uma das partes, aí a gente vai perder os dois. Então, eu acho que o ideal, e isso foi uma coisa que também, o que estava falando com o Felipe antes sobre isso, que é uma coisa que aconteceu aqui em Pernambuco, a gente tem um fundo do audiovisual incrível, Funcultura, que eu sei que é uma referência no Brasil assim, de fundo estadual. E alguns anos atrás, com o começo do FSA, o governo do estado, enfim, articulou a Fundap, a entidade cultural aqui, eles conseguiram que o FSA dá recursos através dos arranjos regionais para fortalecer o fundo regional, que em princípio foi incrível, ele triplicou o fundo, então foi incrível. Mas o que a gente está vendo agora é que a gente está com projetos desde 2017 que não conseguem liberar ou ser realizados porque a Ancine não é só essa questão problemática que está acontecendo com a Ancine agora, mas houve uma briga entre ente regional e o federal e todos esses projetos ficaram parados. Ou seja, nenhum longa pernambucano com dinheiro do edital regional está sendo produzido por causa dessa questão. Então, a partir do momento que a gente tem independência e que a gente consegue lutar, uma coisa que eu acho que, enfim, não é... O ideal é que a gente consegue usar esses recursos federais, mas o que eu acho que é importante é que no momento que começa a desandar, como tudo desandou com a Ancine agora, que a gente consegue facilmente... o ideal seria não ter que abrir mão do federal, dizer que não, a gente vai continuar lutando para isso, para usar isso no estado, porque é importante, mas que a gente consegue um pouco independente disso, e fortalecendo os fomentos que a gente tem no estado e lutando para que eles sejam ampliados cada vez mais, porque o que aconteceu aqui é que o momento que entrou o dinheiro federal, o estado que estava ano por ano aumentando uma porcentagem, eu não lembro quanto é, o dinheiro investido em cinema no estado. A partir do momento que o FSC entrou, ele parou de aumentar porque tinha esse aporte muito grande do federal, que faz muito... que a gente precisa voltar, eu acho, a lutar para que esse dinheiro do estado seja ampliado. E também o município também. Então, são lutas. E eu não sei se isso porque, enfim, para mim, enfim, ou pelo menos no meu trajetória, de que a gente acessou muito pouco, na verdade, dinheiro federal para fazer os filmes de Gabriel, pelo menos. É que sempre senti muito distante. Então, assim, tipo, há uma proximidade maior, enfim, física, assim, de conseguir ir dialogar com os gestores públicos de cultura, de que estão na frente desses editais, isso no estado, assim, e a Funcultura, a própria Funcultura e a lei de audiovisual do estado aqui, ele surgiu a partir de muito diálogo e encontro entre os realizadores e os políticos e os gestores. Então, isso é uma coisa que
ele é mais fácil, assim, é difícil, mas assim, tipo, eu acho que do dinheiro federal não é isso, mas em paralelo tentar ter força para a gente conseguir fortalecer e aumentar as possibilidades de financiamento local, seja municipal ou regional, para que a gente tenha essa diversidade de fontes de recursos, que é a mesma coisa, a gente procura dinheiro fora, a gente está diversificando nossas fontes de financiamento. Então, na medida que a gente consegue fazer isso no Brasil também, assim, a gente vai ficar menos vulneráveis a uma situação como está acontecendo agora. Pelo menos a gente está numa situação, mesmo com problemas no nosso fundo regional, a gente está numa situação privilegiada porque pelo menos a gente tem isso, ainda que não é a mesma coisa que em muitos outros estados no Brasil. Ou seja, eu acho que isso é uma lição também, assim, e da mesma forma que poderia também futuramente ser o contrário, do que a gente depende muito mais do dinheiro federal, porque no estado ou no município desanda por alguma razão política. Então, eu acho que é pensar um pouco isso, mas é difícil, é uma luta política também. Verdade. Eu achei muito apropriado o elogio e a pergunta vir de uma pessoa também incrível, de muitas lutas, e em elogio a ti, com tantas lutas em sintonia. Então, achei muito legal poder ter esse diálogo entre as duas e ela está te mandando beijos. Além disso, eu tenho uma perguntinha que eu já estava guardado aqui, mas acrescentando uma outra, que a gente já está caminhando um pouco para o final da live, então eu também vou pegar o que foi perguntado aqui e juntar com a minha para a gente já ir direcionando. Você também tem tempo de revelar alguns nomes, né, que estão fazendo trabalhos e que também vão brilhar muito num futuro bem próximo, como, por exemplo, você produziu o curta O Peixe, do Jonatas de Andrade. E ele é um curta que, quem não conhece, procura. Ele está em quase todos os festivais online que estão acontecendo, então ele continua sendo exibido. Ele é um curta extremamente original e o Jonatas é uma pessoa com uma carreira muito promissora. Eu vejo, tipo, tudo que ele representa, né, todo o trabalho dele, eu acho muito especial esse diálogo. E é um filme que rapidamente está ganhando uma carreira muito grande. Os festivais abraçaram de fato esse filme, ele está cada vez mais sendo, né, disseminando esse amor nos festivais e com o público abraçando ele. Então, como é também descobrir novos talentos, estar atenta a essas conexões, até para que nossos alunos sejam estimulados, quem sabe um dia alunas e alunos da IC possam estar trabalhando contigo no mercado. Então, eles também vão agradecer muito por esse contato. E, ao mesmo tempo, a pergunta que estava aqui no chat, quando você no início falou sobre agente de vendas, e a gente no Brasil não necessariamente tem agente de vendas, né? A gente volta e meia tenta engendrar esse conceito um pouco mais para aqui, para quem está iniciando, mas muita gente nem sabe o que é um agente de vendas, que é uma coisa feijão com arroz lá fora, e aqui ainda não é uma função estabelecida. Então, se você puder dialogar um pouquinho sobre essas duas coisas, como é que é descobrir projetos como o do Jonatas e sobre agente de vendas, até para desenvolver para as pessoas como é que é esse diálogo. Sim, não, o Peixe é um curta incrível. Não, Jonatas, na verdade, o Peixe, ele foi lançado no Bienal de São Paulo em 2017. Então, ele é um filme que está há bastante tempo, assim, mas e Jonatas é um artista plástica super conhecido, assim, bem, enfim, famoso até, assim, no Brasil e fora, com um trabalho incrível, assim, que eu amo. E Peixe, eu cheguei a produzir, foi no momento que Jonas estava querendo, ele estava fazendo algumas coisas com audiovisual, mas ele estava querendo fazer um filme
como uma estrutura outra, assim, que ele queria ter um cinematógrafo, que queria fazer 16 milímetros e pensar o som de uma outra maneira, com um pouco mais com maior complexidade do que ele tinha trabalhado até agora, e ele nos procurou e falamos sobre o projeto, eu achei incrível, e enfim, aí a gente conseguiu captar no fundo regional daqui para produzir. E aí foi, então eu acho que, enfim, no sentido de que Jonathan já estava com carreira muito incrível, então para mim foi uma Sim, sim. honra. Ele Mas quer... eu sentia quase como se ele talvez fosse fazer uma instalação, e eu acho que vocês deram um empurrãozinho para virar um filme. Tinha um desejo dele muito grande, de ele queria que fosse um filme que funcionasse em festivais também, que de fato funciona. Então é um filme muito fascinante nesse sentido, que ele tanto funciona como uma instalação em galeria de arte, como funciona como filme em festivais. Então era isso, era uma conversa que a gente tinha desde o início de como esses dois tipos de espaço. Eu acho que no final funcionou super bem, assim, mas isso é lindo. Mas eu acho que essa coisa de descobrir, enfim, não, eu acho que muito, eu tô, enfim, estou só hesitando porque estou pensando sobre, porque é uma coisa que eu estou constantemente procurando novos projetos, novos, enfim, diretores que teriam interesse em trabalhar. E para mim, pelo menos, é uma coisa muito do gosto, enfim, do tipo de filmes que eu tenho interesse, e de gosto mesmo, mas tem muitas vezes, tipo, eu leio uma coisa, pode ser só muitas vezes é sinopse e carta de motivação do diretor, só isso, nem é no roteiro. E tem alguma coisa aí que é muito individual, é muito especial, é muito determinada também, tipo, essa coisa de visão artística que sobressalta de tudo o resto. E não acontece muito assim, tipo, é realmente procurando, mas é lindo quando isso acontece, que você vê um projeto e fica, nossa, isso vai ser incrível. Que não necessariamente vai ser, mas muitas vezes são. Tipo, eu lembro quando eu li o roteiro de Vermelho Sol, eu tinha visto os trabalhos anteriores de Benjamin, que eu amei. Eu estava em Roterdã, que ele estava com o projeto lá sendo apresentado. Eu não estava nas reuniões oficiais. Eu perguntei a um amigo sobre projetos, ele falou, Benjamin tá aqui. Eu fiquei, eu vi o longa, eu quero conhecer, não sei o quê. Eu estava com minha filha, que tinha 3 meses de idade, estava amamentando. Eu fui falar com os produtores. E eles disseram que, assim, eles tinham 45 reuniões naquele festival, mas eles não conseguiram esquecer de mim, porque estava lá amamentando minha filha e Que lindo. querendo conhecer Benjamin, porque gostei do filme dele. E eles me mandaram um roteiro, enfim, na hora, eu falei, não, quero fazer. Aí, a segunda versão do roteiro, eu chorei e falei que esse é o melhor roteiro que eu li na minha vida, foi muito incrível. Pois é, gente, eu nem. Você veja que eu pedi que você elaborasse o Chico Ventana, mas está na sinopse. Abrir uma porta que te leva a um outro espaço. Está até na sinopse, não é um spoiler. Mas eu nem lhe pedi para explicar o projeto do Vermelho Sol, porque eu acho que qualquer coisa dita dele é um spoiler. Eu tenho até dificuldade de sinopsar ele. Sujeito encontra outro sujeito no restaurante, tem uma briga de bar que vai levar uma fissura gigantesca, ponto. Que vai se delongar no tempo. Não gosto nem de dizer como ou porquê, de tão original que eu acho ele. É um filme, enfim, é um filme sobre impunidade, né? Eu acho. É isso. E, mais do que isso, que lindo que um ato, né, como o amor de mãe, né, que uma mãe abnegada que está junto com a sua filha, mas também está trabalhando, mostra que isso mais do que nunca, num país que está regredindo, como o Michel Temer vendeu a propaganda bela, recatada e do lar, né? O Bolsonaro vendeu a propaganda da Michele, que não se importa com a própria
a mãe, com a avó da família, que pode morrer de Covid, que não tem problema. Então, esse abandono dessa figura e dessa potência que nós temos, que nós vínhamos construindo, se demonstra muito bem o quanto essa incrível potência está atrás de novos projetos e mesmo por causa dessa multifacetada mãe, produtora, roteirista, de quantos foram? 40 e tantos encontros de produção, o seu foi o que chamou mais atenção e disse: se ela veio aqui amamentando, ela vai levar o meu projeto até o final. Né? Sim, minha filha já foi uma boa cartão de visita. Essa pessoa vai levar meu projeto até o final. Então, por último, só que até a Eunice disse também está muito interessada em saber, né, a relação com os agentes de vendas. Assim, para finalizar, já que a gente está no limite, mas está bem. Então, agente de venda, eles ajudam muito você conseguir... Bom, primeira coisa, quem vai fazer a carreira do filme é o filme. Tipo, você tem que ter um filme bom, que captura a imaginação dos programadores de uma forma. Mas antes de você quer que o filme capture a imaginação dos programadores, tem que ser um filme que você quer fazer. E isso é o fundamental, que você acredita que você quer fazer. E que esperamos que, sendo isso, também capture a imaginação e ele vai ter uma carreira que ele vai ter. Só que o que é o papel dos agentes de venda é que eles conseguem, enfim, eles gerenciem a carreira em festivais e de distribuição do seu filme. Então, eles conseguem ajudar a empurrar o filme em certos festivais, brigar para seu filme, enfim, isso. Eu costumo dizer que eles não conseguem botar um filme num festival. O que é botar no filme do festival é o filme. Então, mas eles podem ajudar e, de fato, eles tiram um imenso trabalho de sua mão, se você consegue, porque eles vão cuidar de toda a distribuição do filme. Mas sim, a maior parte dos agentes de vendas estão na França, em Paris, ou seja, é uma coisa muito maravilhosa na Polônia, tem alguns nos Estados Unidos, tem alguns outros lugares. No Brasil, não, enfim, não tem esse costume. Não são tantos assim também no mundo. E a maior parte das vezes produtores fazem esse tal, quando você não tem agente de venda que cuida dessa parte de distribuição, a gente mesmo faz, né? Os produtores, a gente mesmo faz. E esquecimento de que o curta, não, muitos... Tem alguns agentes de vendas especializados em curtas, que são interessantes, que fazem esse trabalho, mas, em geral, quem faz curta é você mesmo, mandando para festivais, vendo onde você... plataformas que poderia botar seu filme, enfim, isso. Com longa é mais comum ter agente de venda, mas de longe é obrigatório. É um trabalho que você consegue fazer, embora é um trabalho muito grande também, assim, quando é você fazendo solo. Mas, apesar de, como você disse, não é o agente de vendas que faz o filme entrar no festival, é o filme, mas a recíproca, tem festivais que não aceitam nem sequer ver o seu filme se não vier com agente de vendas, às vezes, não é verdade? Quase como se fosse um gabarito ou uma credencial, um cartão de visitas. Há esse estigma? Assim, eu acho que o único festival que tem essa coisa muito forte, enfim, todos, enfim, o que ajuda, tipo, se você, como muito concorrido, se você tem um filme, tem um primeiro longa, ou curto, pode ser curto também, esse é o primeiro longo como produtor, é o primeiro longo como diretor, enfim, tudo primeira vez, enfim. É muito concorrido, então você chamar atenção aos programadores para ter certeza que eles vão assistir, é difícil. Muitas vezes, assim, eles têm pessoas, os festivais, eles contratam pessoas para assistir os filmes, para filtrar, para chegar aos programadores, porque eles recebem tanta coisa. Então, muitas vezes eles dizem, você tem que garantir que os primeiros 10, 15 minutos do filme vai chamar muita atenção, porque assim, não pode ser um filme que o filme
vai ficando melhor e melhor, e o final é absolutamente incrível, aí você percebe que o filme é bom, porque se ninguém conhece o trabalho, tem que chamar atenção. Então, nessa situação, obviamente, tendo um agente de venda, um distribuidor, alguém, às vezes nem precisa ser o agente de venda, mas alguém que ajuda a apresentar seu projeto. Por isso também os festivais e esses espaços de relacionamento, de encontro são importantes, porque pode ser que nos festivais tem os programadores, tem os curadores, tem as pessoas que são responsáveis para, enfim, programação nos festivais, ou seja, você pode conhecer que no momento que seu filme está pronto, custa nada mandar um e-mail para eles e dizer, a gente submeteu o filme, só queria, enfim, avisar, porque é um alerta. Então, são coisas que não significa que vai entrar mas assim, ajuda. O mais importante é que você quer que o filme seja visto. Então, essa agente de venda ajuda nesse sentido, mas não é o único caminho. Assim, você pode também escrever um e-mail. Então, obviamente, se você teve um contato prévio, pessoal, tomando uma cerveja no bar, uma coisa assim, isso ajuda. Personaliza, né? Mas eu acho que sim, eu acho que realmente sim, os festivais eles querem descobrir novos talentos. Eu lembro quando o filme de Tião entrou em Cannes, daqui de Pernambuco. O Animal Político, certo? Não, Muro. Não, foi o outro. Foi o Muro, perdão, sim, Muro. sim. E eu lembro que alguém comentou um programa, tipo, eles mandaram o filme nada, assim, tipo, e ninguém comentou nada. E um dos programadores de Cannes nesse ano falou que isso foi um dos momentos raros, mas que acontece, mas muito feliz. Quando eles viram uma coisa, fiquei assim, tipo, não sabia de onde veio, não conseguia nem realizador, nada. Ninguém tinha dito um contato aqui, um contato ali, nada. E de repente tem esse filme incrível e era para eles como programadores ficaram super felizes porque como se eles descobriram uma coisa que ninguém mais ia descobrir. Então eu acho que isso embora esse programador que disse isso disse que é raro porque de fato eles têm muita gente entrando em contato. Lembro de ver meu filme, lembro de ver isso, ou seja, é difícil, mas só para dizer que eles também gostam de descobrir coisas novas assim. Como a gente estourou o nosso tempo, a última pergunta da Maria Isabel, ela meio que foi respondida de uma outra forma. Ela perguntou como vender o seu projeto direto para as produtoras. Então, creio como se ela estivesse dizendo, né? Como eu venderia, por exemplo, para você? O que seria o deal breaker, né? O que seria aquilo que te convenceria? Você falou um pouco agora de como convencer os festivais. Funciona também? Só para a gente resumir, funciona também para você? Funcionaria também para a produção? Te mandar um e-mail, dizer acabei, ou dar um diferencial dele adiantando? O Tchan. Então, eu acho que eu falei um pouco sobre isso antes, nesse sentido de que pesquisa quem é o produtor. Tipo, eu falei o exemplo de alguém que me mandou um e-mail incrível falando sobre o meu trabalho, conhecer todos os projetos que eu tinha produzido, entendia onde encaixava, o que queria, tudo isso. Isso é incrível. Isso é a maior dica. Entende com quem você está falando e outra coisa que você quer deles, assim. Por que esse produtor e não outro produtor? Então, assim, muitas vezes é porque você gosta muito da maneira que eles trabalham, os outros diretores que eles produziram, os filmes que eles produziram. Eu acho que, para mim, pessoalmente, é uma conexão muito no nível criativo-artístico, ou seja, eu já tive contato com pessoas que dizem, os filmes que tu trabalhou já fizeram super bem em festivais, eu tenho interesse de trabalhar com alguém que pode me ajudar nesse sentido. Isso para mim não é bem aí, porque eu trabalho com esses filmes porque são filmes que eu acredito por uma razão artístico-criativa. E, inclusive, enfim, uma pessoa uma vez me falou que assim, mas aquele filme Borneo, eu realmente não gosto muito desse filme. Gente, tipo, tu acha? Eu amo os filmes que eu produzo, tipo assim, eu não vou querer produzir outra pessoa que não, ou seja,
Mas ele estava procurando a pessoa errada, não fazia nenhum sentido dele me procurar. Ou seja, tipo, aí eu acho que é isso, muito entender, pesquisar bem com quem você Falamos várias características suas aqui já para quem quiser procurar. Você se interessa por hibridismo, documentários que parecem ficções e ficções que parecem documentários, artistas plásticos, experimentação, dispositivos. Ó, várias características para procurar, gente. Quem se interessa por esses arquétipos, esses elementos, sabe a quem procurar. Eu só tenho a agradecer, Rachel. Eu tenho uma honra imensa em poder estar conversando mais uma vez contigo e todas as coisas que eu já aprendi anteriormente contigo e continuo aprendendo. É uma troca sempre enriquecedora. Você é uma profissional admirável. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muitíssimo obrigado de novo. A gente agradece. Seja sempre bem-vinda a retornar, a regressar. Então, os alunos também vão ter muito. Quem sabe a gente depois pode bolar uma oficina de avaliação de roteiros. Vamos ver. Ó, vamos chamar de volta aí para poder elaborar essas ideias. E aí os alunos vão ter até um pouco dessa experiência que vai poder ser repassada no caso a caso, no contato. Mas, mais uma vez, obrigado. Essa foi uma incrível palestra da Semana de Cinema e Mercado. Lembrando, a quem perdeu o início e quiser ver, a gente sempre grava e está no canal do YouTube da EC. Vai ficar aqui eternamente. Então, serão ainda mais lindos, porque é uma história vitoriosa. É uma história que, assim como um filme tem obstáculos, tem anticlímaxes, mas os heróis e as heroínas vencem no final e não tem melhor heróis do que o cinema brasileiro. Obrigado. Obrigada. Obrigada, boa noite.